antes, né? Mas enfim. Muito boa noite a todos. Em mais uma noite que vamos conversar sobre os ensinamentos do Cristo, a fim de que possamos trazer. Tá baixo? Eu tô longe, né? Melhorou agora? Tá ligado? Tá sem? Melhorou? Era eu que tava longe, né? Então, que possamos, na noite de hoje, mergulharmos um pouco nos ensinamentos do Mestre Jesus. Hoje, através da obra O Céu e o Inferno, a gente vai trazer a história de Angeli, que é a história de Ângelos, de Antônios, de Éricas, de Marias, não é? Vai falar sobre espíritos endurecidos. E é muito interessante que essa história de Angeli, ela venha classificada nesse lugar de espírito endurecido. A gente vai ouvir um pouquinho da comunicação dela aqui, vou trazer para vocês. E a gente tem um arquétipo, uma ideia de espíritos endurecidos, muito específico dos obsessores, daqueles espíritos muito trevosos que vêm nos atacar. E a história dela talvez nos surpreenda aqueles que não conheçam ainda, pela classificação de espíritos endurecidos. Então, é uma reflexão que eu considero muito valiosa para a gente pensar no nosso cotidiano, para a nossa vida. Quem estamos sendo nós nesse lugar, nessa posição, ou contribuindo para outras Angélis na vida, não é? Então, é um espírito que se apresenta espontaneamente numa reunião mediúnica da época, e que é ou conduzida por Kardec ou por algum doutrinador, não é, sob a gestão dele ali. Então, ela traz, né, e ela entra, ele coloca lá o título como nulidade da vida, né, na Terra. Um espírito nulo. Olha que forte, não é? E tem uma passagem que fala, Jesus vomitará os mornos, né? Até nos choca muitas vezes, Jesus, né, é puro amor, compaixão e misericórdia. E aí, sobre esse trecho, Haroldo traz uma reflexão, falando mesmo do perigo de sermos mornos. E que Saulo só se tornou Paulo porque era intenso, não era morno. Quando ele defendia a lei de Moisés, era com intensidade. E aquela mesma intensidade, quando ele desperta para a consciência cristã, é aquele mesmo Paulo forte. A essência é a mesma, só mudou o direcionamento, o entendimento. Olha quão grave é sermos mornos. Não é? A gente pensa que ser morno muitas vezes é ser equilibrado, estar mais perto de Deus. Ainda nesta reflexão do Haroldo, ele traz o intenso, quando cai, ele cai muito profundamente, não é? Mas quando ele levanta, ele ultrapassa o morno. Ele estava lá embaixo, o morno estava aqui. Mas quando vem a consciência de levantar, eis a intensidade. Então, a importância, não a intensidade no sentido do ansioso, né? Tem gente que, eu sou muito intenso, ninguém me entende. Geralmente é ansioso, é diferente, né? Tem uma patologiazinha, outra perspectiva. Mas a nossa inteireza, sermos inteiros naquilo que buscarmos fazer o máximo possível. E Angeli viveu uma vida nula, nulidade na Terra. E ela está aqui como um espírito endurecido. E aí o doutrinador pergunta, arrependei-vos das vossas faltas? E ela diz, não. Então, por que me procurais? Se apresentou naturalmente, espontaneamente, né? Para experimentar. E aí ele segue, acaso não sois feliz? E ela responde, não. E o que vos falta, pois? E ela diz, a paz. E aqui a gente faz uma pausa de reflexão. Não sou feliz, não é. Sofres, não sofro. E o que te falta? A paz. A quem falta a paz? Por um acaso também não há sofrimento? Porém, na compreensão dela, sofrimento é assim, estou sendo maltratado, não é? Muita questão física. Então você sofre? Não. E o que te falta? A paz. Perceba
o espírito que não tem um aprofundamento de si. Me falta paz, mas eu não sofro, não compreende. E aí vem a célebre questão da nossa amiga 919, em que Santo Agostinho nos traz a importância do autoconhecimento, do mergulho em si mesmo. Até para a gente perceber, camada por camada, estou sendo nulo, ou seja, estou sendo inútil aqui na Terra? Eu estou aproveitando a dádiva da reencarnação ou eu estou jogando fora? Eu estou me perdendo de mim? Eu sou desconectada, eu sou grosso, eu sou indiferente? Quem sou eu? Então faz uma revista diariamente. A gente até brinca, mas tem que ser todo dia. É melhor do que acumular. Porque acumulando, quando vai revisitar o que fez, geralmente a sensação, o impacto é maior. Né? Então, o que te falta? Né? A paz. E aí, certos espíritos, né, a observação, que só consideram sofrimento isso, né? Questão física, ou uma escassez, estou sem dinheiro, isso e aquilo. Não tem a paz. E aí, o que é que pode fazer faltar a paz para ti? Pergunta, né, o dirigente. E ela traz uma mágoa do passado. E ele diz, mágoa do passado é remorso. Estareis, pois, arrependida? Vocês imaginam a resposta? Não, né? Não. E aí ela diz, tenho temor do futuro. Então a gente percebe, é um espírito paralisado, né? Não se abre para o progresso, não se arrepende do passado, logo não aprendeu com ele, não é? Porque o espírito endurecido é aquele cujo arrependimento ainda não lhe tocou a alma, conforme o prefácio da prece pelos espíritos endurecidos. Então, a gente quando vai para o estágio de espíritos arrependidos, a gente está começando a sair, está na transição aí de espírito endurecido, rígido, persistente naquela mesma postura. Por isso ela vem aqui na classificação de espíritos endurecidos. Não quero mudar. Não estou bem, mas eu não vou sair daqui. O futuro me dá medo. Um medo que me paralisa. Um medo que quando a nossa fé está fortalecida, ainda que a gente não saiba como, a gente sai caminhando. Não é? Certa reflexão aí do Instagram mesmo, eu vi uma mensagem dizendo, coragem não é ausência de medo, é ter medo e ir assim mesmo. Quantos de nós temos sido paralisados de realizar conquistas maiores na nossa vida por causa do medo, da falta de fé, da falta de esperança? E aí o medo nos obscurece, o medo em excesso, ok? Porque existe o medo que nos protege, que nos traz a cautela, e o medo em excesso nos impede. Quem é que tem medo em excesso a ponto de não realizar coisas? O orgulhoso. Ou seja, todos nós. Ok? O orgulho nos paralisa. E aí a gente tem tantas, Angélica, eu vou entrar nessa parte ainda, mas muita gente, por exemplo, faz porque eu não consigo trabalhar, eu queria um trabalho. E entra um ano, entra outro e não trabalha. Orgulho. Você pediu emprego aonde? Você mandou seu currículo para onde? Porque às vezes vem de uma família que dá muitas possibilidades, então a falta me tira a coragem de me movimentar, de ir adiante, de buscar. Né? Eu tenho um paciente, por exemplo, um dos casos que eu tive no passado, e tinha essa questão, muitos anos, eu não saía do lugar para trabalhar. E foi a mãe que pediu para que eu atendesse para ver se aquele menino queria trabalhar. Bora, sou boa nisso. Minha especialidade, tá pouco para trabalhar. Não ia, entrava ano, saía ano. Aí uma hora eu disse a ele, sua mãe não me ajuda. Eu disse, olha, eu vou ter que abrir o jogo aqui. Tem relação com a educação também. Como ele não era menor de idade, eu não podia dizer a ela, então eu tinha que dizer a ele. Aí ele, como assim? Só veja, todo ano você faz 1 ou 2 viagens internacionais. A vida tá boa demais. Se a mãe dissesse passagem aérea ok, alimentação ok, mas a hospedagem você que paga, você já estava trabalhando nisso? Eu estava mesmo. E ele não tinha consciência disso. Se na hora eu ia arrumar um trabalho, eu ia trabalhar, eu ia fazer o dinheiro.
não é? Então, a gente está no século das Angélices. Temos criado os filhos assim, com nulidades, com excesso de conforto, que gera ansiedade e medo, porque a gente deu conforto demais. Não é? E aí o Cristo nos chama para o arrependimento, e não para o auto-maltrato, nem para o auto-flagelo. Porque é difícil ter as coisas e não querer dar tudo que tem para os filhos, né? Quem é que julga? Mas como é importante a gente refletir para que a gente não contribua para que nossos filhos tenham uma vida de nulidades. E o século XXI, as empresas têm postado, tem várias matérias, tem vários... Como está difícil contratar funcionário, pessoas que querem trabalhar. Tem um ponto positivo, que essa geração também, em partes, nos traz reflexões para a nossa geração que se permitia ser escravizado também. A gente também trabalhava sem limites. A gente não dizia não, muitas vezes, para hora extra sem remuneração, com medos e tudo mais. Essa geração que não tem medo porque não falta nada em casa, está também ditando uma nova regra, coisas aí podem acontecer. Então, todo mal traz o bem, de tudo a gente absorve coisas boas, mas tem muita gente vivendo uma vida de nulidades sob a terra. E estes, para nossa surpresa, na obra O Céu e o Inferno está classificado como espíritos endurecidos, rígidos, que não se movimentam para a mudança. Nos surpreende um pouco, não é? Porque quando a gente olha para a sutileza, não é? Quando a gente pensa nos endurecidos, pronto, vamos falar hoje de obsessor pesado, de não sei o que. Ela não estava obsidiando ninguém, nem coragem para isso ela não tinha. Né? Vamos seguindo. E aí ele diz, né? Estás disposta, pergunta ela, a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Porque talvez isso me ajude a te orientar de alguma maneira. E ela diz o quê, minha gente? Nada. E aí ele pergunta, e qual que era a vossa posição? Olha, o doutrinador queria dizer que ele estava de parabéns, viu? E estava começando, né? Que isso foi o começo do espiritismo. Ele não desistiu. Aí ele, e qual era a vossa posição social? Ele fica buscando. E ela mediana, né? Aí pergunta, foste casada? Sim, fui esposa e fui mãe. E aí, minha gente, uma pessoa nula que é mãe é tão grave. É tão grave, não é? Porque os filhos que crescem sentindo a ausência afetiva da mãe, quais os impactos disso? Não é? Ser filho do preguiçoso emocional. E aí tem outra questão do Livro dos Espíritos, que agora não sei se é a 909, que fala que nos falta é boa vontade. Né? Com pequenos esforços e boa vontade. Que a gente consegue melhorar, evoluir com pequenos esforços. O que nos falta é vontade. Então, vontade de presença. Tem gente que quer se matar para ser aquela mãe muito inteira, muito completa, muito, né, workaholic, aqueles pais que se culpam e etc. Mas, ó, um pouquinho de boa vontade, mostra presença. Eu preciso estar fisicamente ausente, mas estou aqui, eu vejo você. Como é que foi seu dia? Como é que tá? Onde eu posso te acompanhar? Vou dar um jeito aqui. Vou abrir mão daquilo dali para estar com você. E aí, uma mãe que tinha preguiça de ser mãe, que tinha preguiça de ser esposa, não queria fazer nada. Então, espírito endurecido. Porque o Cristo perguntará, o que fizeste dos filhos que te confiei? Não é? A gente não está aqui a passeio, não. A gente não está aqui para ser nulo, não. A gente está aqui com uma oportunidade sagrada, abençoada, para reparar as coisas, para a gente sair dessa falta de paz. E todo mundo conhece que lugar é esse. Não é? Então, a coisa aperta. Haroldo, que fez, né, uma tradução de boa parte do Novo Testamento, então ele traz muito a proposta da gente analisar o texto e o contexto, né? E aí ele traz que os pastores de ovelhas daquela época do Cristo, quando uma ovelhinha estava muito se desviando, muito fugindo, eles faziam um pequeno deslocamentozinho da perna delas, enfaixava e ficava caminhando com elas, para ir sentindo o cheiro dele, enquanto ela se recuperava. Sutil, mas destroncava ali. Doía, né? A perna. Para que pudesse ficar mais perto do seu pastor.
E aí, depois que ela se recuperava, não se afastava mais. Então, às vezes, algumas coisas nos vêm, aquele ditado antigo que às vezes mexe com a gente, que não aprende pelo amor, aprende pela dor. Não é? Primeiro é tentando, olha por aqui, venha por aqui, venha por aqui, não se afaste não, venha comigo que comigo é bom. Mas às vezes nos é permitido pequenos desafios e pequenas provações, a fim de que nos mobilize forças internas para que a gente se mova, saia do nosso endurecimento. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita opinião, né? Cuidado, né? A gente precisa ter cuidado. Então, sempre que nossas mentes, nossos sentimentos se desviar, se afastar demais do nosso pastor, do nosso modelo e guia, é importante a gente retornar. E se a dor vier, em vez de brigar com ela, a grande reflexão. O que esta dor tem a me ensinar? Por que a dor veio? Por que a ansiedade veio? Por que a insônia veio? Por que a queda de cabelo veio? Por que a pele está despelando? Por que o estômago está queimando? Em vez de ficar brigando, mas eu estou comendo tudo que a nutricionista mandou e o estômago continua queimando. Não é esse o olhar externo, é interno que me queima por dentro. Não é? A gente cuida do externo, tem que olhar, e o interno. Então, mobilizar forças. Então, espírito endurecido. Ela foi esposa e foi mãe. A gente já deduz o tipo de mãe, né? Ele ainda pergunta: cumpriste zelosa os deveres decorrentes deste duplo encargo, né? De ser esposa e mãe? Não. Não é? Meu marido me entediava e meus filhos me aborreciam. Não. E de fato, né? Para a vida de quem não quer fazer nada, vai entediar. Aí ele, olha, mas e de que modo, minha senhora? A senhora preenchia assim a sua existência? Como era ela? Divertindo-me quando era solteira e me enfadando quando casada. A pessoa dedicada ao nada, né? Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma. Parece brincadeira, não é? Eu tenho vários pacientes assim. Vários. Verdade. E quem cuidava da vossa casa? Criada, ué. Quem é que cuida da casa? Da pessoa assim, é criada. Aí ele traz, né? Não será cabível atribuir essa inércia sua, né, à causa dos vossos pesares e temores, né, tipo essa mágoa do passado, o medo do futuro? Ela talvez tenha razão, mas não basta concordar, tipo, ok, mas o que é que muda, né? E aí ele pergunta: quereis reparar esta inutilidade? Aí ele foi amassou assim, mas só estava 100 minutos, né? A verdade é essa. Quereis reparar esta inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Aí ela pergunta, como? Isso é psicografado, eu estou aqui interpretando, mas não foi psicofônico não, porque eu me identifiquei, eu disse, como será Angélica, né, Angélica? Aí ele disse, ajudando-nos, aperfeiçoando-se, ajudando os espíritos, né? Aperfeiçoando-se, orando, trazendo conselhos, preces. Aí ela, eu não sei orar. E quem não conquista, eu não sei, né? Eu não consigo. E aí ele, faremos juntos então e aprendeis. E aí ele, sim, né? Era aqui, ó, lutando. Aí, não. Não. Mas por quê? Porque cansa. Cansa. Porque, de fato, você vibrar por alguém, manter a atenção, o foco requer algum trabalho interno. Isso também nos ajuda a nos valorizarmos um pouco naquilo que a gente tem conseguido. Veja, para ela orar cansa. Dá preguiça, não cansa. Eu vou ter que fazer um trabalho interno. Uma pessoa que não quis olhar pelos filhos, eu vou olhar pelos outros, um esforço. Quem não está querendo olhar para si mesmo, quem não tem para dar a si, não tem para o outro. Quem dá sempre tem. Quem sempre recebe, nunca tem. Todo mundo precisa receber. A vida é um eterno equilibrar entre dar e trocar.
certo? Estamos falando aqui de excessos. Sempre que a gente assim, tá ruim é o excesso, não é? Então, um exemplo que eu sempre trago. Todo mundo tem uma tia rica na família. Se você não tem a tia rica, é você. Né? Então, tem aquela tia que ajuda todo mundo e dá. Passam 10 anos, 20 anos, ela continua tendo. Passam 10 anos, 20 anos, quem receber continua recebendo. Quem dá sempre tem, quem sempre recebe nunca tem. Existem momentos, todo mundo tem o seu momento, inclusive para trabalhar a nossa humildade, a gente aprender a receber, porque dar é muito fácil. É difícil a posição do receber. E isso requer mais humildade do que quem doa, muitas vezes, certo? De novo, estamos falando de excesso, que sai do lugar do equilíbrio. Ok? Então, quem sempre dá, quem sempre ora, sempre tem assistência para receber. Não ponheis a candeia embaixo do alqueire, né? Que foi o que ela fez. Brilhe a vossa luz. Ela foi no contrário. Eu me recordo de uma história de Divaldo, que como ele perdeu uma irmã por suicídio, né? A sua famosa irmã Naí, ele tinha o hábito de orar pelos suicidas, desde então. Então ele pegava o jornal e via todos os dias quem tinha morrido por suicídio, ele procurava e botava no caderninho. Então ele tinha um caderninho ao longo dos anos para orar muito especificamente pelos suicidas. Mas certo dia ele estava muito triste. Ele não conseguia orar, ele estava desconsolado, desacreditado da vida. E certo dia um espírito que ele não sabia quem era, estava longe mesmo, né? Um espírito que ele não sabia quem era, chegou perto dele, o consolou, o ouviu, o acolheu e ele se sentiu melhor. Depois daquele diálogo, ele disse: meu irmão, eu posso saber quem é você que tanto me ajudou? E ele disse: eu sou um daqueles que você procurou o nome sem saber quem era para orar, pois eu morri por suicídio. Então veja a beleza do equilíbrio da troca. Morreu por suicídio, ele primeiro recebeu. Quem receber está tudo bem, o problema é o excesso. Logo que esteve melhor, surgiu a oportunidade inesperada de acolher aquele que lhe mandou energia, boas vibrações, e lhe ajudou a impulsionar para frente. Brilhe a vossa luz. E ali foi um aprendizado muito grande para a Divaldo e para a gente. Por quê? Quando uma pessoa se ilumina, é tão importante. Eu estudando hoje, eu me lembrei de a gente na estrada à noite. Quando a gente está sozinho, que não tem nenhum carro na frente, é muito escuro, mesmo que o farol seja bom. Mas quando algum farol está lá, iluminando o caminho dele, como favorece para quem está atrás? É bom demais. A gente adora. Então, a importância da autoiluminação. Porque eu abro para o meu caminho e naturalmente, sem precisar de um esforço a mais, eu vou iluminando para quem está atrás de mim, que ilumina para quem está atrás de si. Então, quando a gente assume o compromisso de melhorar e de se autoiluminar, envolve tantas responsabilidades, porque nunca estamos falando apenas da gente. Se há uma coisa que não somos, é sozinhos. Tem até um documentário espírita, né, chamado Sozinhos, não sei se vocês já viram. Recomendo muito, ele aborda a questão de obsessor por alcoolismo. Lindo, maravilhoso. Nunca estamos sozinhos, tanto que o nome é Sozinho, né? Ele ali vai beber acompanhado, não bem acompanhado. Então a gente nunca está só. Tudo que a gente faz influencia a nossa vida, a vida dos encarnados à nossa volta e dos desencarnados também no nosso entorno. Então olha quão grave é escolher a vida para ser inútil, desperdiçar a oportunidade da reencarnação. Esse é muito endurecido. Enfim, cansa, né? E aí veio a instrução do guia do médium, né? Que trouxe a psicografia, né? E aí fala, né, do conhecimento prático dos vários estados de sofrimento e vem trazer informações sobre ela, que se entregou a distrações, levou uma vida cheia de frivolidades, absolutamente superficial. E lá eles ficaram tão chocados, vocês aqui ficaram, né? Lá eles ficaram tão chocados que perguntaram ao espírito comunicante, o mentor que veio, né?
Se a gente pode saber o que é que ela foi na vida anterior, a gente entender a consequência dela, né, dessa. E aí, disse, a vida no monastério para fazer nada. Né? Era freira, fazia nada, aquela vida ali. Aí, veja, foi freira numa vida e nessa preguiça até de orar, de fazer uma prece. Então, veja como é uma coisa arraigada, muito antiga, né, de séculos. Então, a penúltima existência também. Aí, nessa quis experimentar o casamento, a maternidade, mas quase nada mudou na vida dela. Então, às vezes, a gente tem pessoas que a gente acolhe e conhece. Tem gente que eu preciso explicar. Olha, veja, mas se você não quiser estudar nunca mais, porque já passou no concurso ótimo, já está profissionalmente onde você queria, hoje você é uma pessoa interessante, daqui a 10 anos você não vai ser mais. Se daqui a 10 anos você tiver o mesmo conhecimento que você tem agora, hoje você é interessante. E daqui a 10 anos, 15, 20, os anos passam. O cérebro, o nosso corpo, ele pede movimento, ele precisa ser estimulado. Se a gente para de exercitar a mente, a gente vai perdendo a capacidade de aprender, de assimilar, de reter informações. Às vezes gera demência precoce, porque a gente não se movimenta, não, né, faz esse movimento que o Cristo nos chama para o trabalho interno de autodesenvolvimento, para a gente aprender a ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Se a gente for por outro caminho, é falta de paz. A gente no esforço já é difícil. Imagina a escolha explícita de parar. E quando se para, quanto mais a gente para, mais preguiça dá de sair do lugar. Quanto mais a gente vai se entregando nessa posição. Então, eu amei quando eles me deram esse tema, para a gente refletir, porque muitas vezes a gente subestima aquele que não quer fazer nada. Eu tenho uma amiga que ela já está assim uma certa idade, contribuiu muito socialmente, foi uma ótima esposa, uma ótima mãe de família. Mas depois que terminou e saiu, olha, fechou para balanço. O marido foi-se embora, os filhos cresceram, entregou-se ao ócio e à frivolidade. Durante 3 meses, sempre que eu encontrava essa pessoa, ela elogiando uma caridade que ela havia feito, era a mesma caridade, né? Que ela estava muito feliz, que um passarinho tinha feito um ninhozinho na janela dela, e que ela botava um comidinho ali na janelinha do apartamento dela. 3 meses, toda vez, ele volta, e é tão... Meu Deus, uma pessoa muito íntima minha. Eu disse, meu Deus, isso fala do nada da vida da pessoa que ela está fazendo, porque, claro, é maravilhoso, né? A gente se sente bem de poder fazer isso, né? Quando esse tipo de oportunidade nos acontece, nossa, um ninho poderia se perder e etc. Que bom que a gente ajudou. Mas quando isso vira o assunto da sua vida durante 3 vezes, está contando o quanto na sua vida você não está fazendo nada. E está aqui fazendo o quê? Agora, com o tempo, não trabalha mais, recebe uma pensão, não é? Nem se aposentou porque nunca teve carteira assinada. Tem muitas Angélis no mundo, exceto que cumpriu a missão de esposa e de mãe, trabalhou, certo? Trabalhou, mas quis se aposentar meio cedo, para o chamado do Cristo, e dizer assim, descanse, mas não abandone o barco, né? Durma um pouquinho, relaxe, mas não abandone. E muitos de nós, às vezes, nem começamos a remar. Outros de nós remamos um pouquinho e a gente já desiste e já esquece. Então, eu queria trazer para essa reflexão, porque eu realmente atendo muitas Angélis, muitas mesmo, né, do sexo feminino e masculino. Chamar a atenção que o século XXI tem sido esse século do pessoal que não trabalha, e é o século do maior índice de ansiedade, sobretudo no Brasil. Porque não trabalhar nunca gera muita ansiedade e angústia. Então, a geração de inúteis, angustiados. Percebe como é sério? Não é? E aí, mas e o medo, Érica? Que eu tento fazer meu filho trabalhar, minha filha trabalhar, mas traz o medo. Respeitemos o medo. Mas a gente tem que trazer a pessoa para a confiança, e não a gente mergulhar no medo da pessoa. Um exemplo, quando eu tinha um hotelzinho infantil,
tem os desfraudes, né? A criancinha superar o luto ali da fralda é sofrido para algumas. E aí a gente conseguia fazer essa forma muito lúdica, muito didática, era muito agradável. E tinha uma criança que eu percebi que ele estava fazendo para dizer que era rapazinho, mas ele estava desconfortável. E aí chegou um novo, que também já estava na idade, né? Já tinham passado, todos os dois já tinham passado. Eu só fazia lá quando os pais não tinham conseguido fazer em casa. E aí eu disse, beleza, esse aqui chegou, vou chamar o outro que não está muito firme na posição para ser o mentor desse. E aí o coleguinha vai entender, sucesso, não é? O trabalho trouxe essa força. Aí disse, olha, Érica, preciso muito da sua ajuda. Fulaninho, assim, você conhece esse medo, você sabe como é, achar que não vai conseguir controlar e não sei o quê. Menino, o peito do menino estufou, ele tinha uma missão a fazer isso. Olha, fulaninho, é assim. Mas ele foi muito didático. E o coleguinha ficou muito feliz, porque tinha um par que entendia a dor dele e estava guiando. Aí foi super rápido, naquela mesma semana resolveu. Depois uma outra criança chegou muitíssimo mais atrasada, já tinha 6 para 7 anos, e não tinha defraudado. Eu falei aos pais, vai, eles, não, e porque tem medo, não. Olha, meu método aqui é esse. Concordar, fica, não concordar, procure uma instituição cujo método se alinha ao de vocês. Não tem, né? Aí eles ficavam. Aí, olha, aí quando certa vez foi conversar com o pai, mas porque ele tem medo? Eu disse, eu entendo e eu respeito. A minha preocupação é que o senhor pegou o medo dele e está se alimentando. A gente é que tem que passar a força e a confiança. Então é isso que eu quero trazer para as Angélias do século XXI. Para quem é pai e mãe de algum Angélia, ou para quem está sendo. Existe um medo, mas a gente tem que buscar a confiança, a coragem. Através da nossa espiritualidade, porque Jesus é o caminho e a vida. A gente pegar as obras de Emmanuel, ele só muda os títulos, mas toda a conversa é trabalho. Não se iluda não, né? Chama para trabalhar sem pena. Trabalho. Porque é o trabalho que nos traz saúde mental. Existem artigos científicos que vão falar para a gente da importância da laborterapia, que é a terapia do trabalho, é trazer ocupação. Pessoas que estão internadas em clínicas para dependentes químicos, muito da recuperação faz parte da laborterapia. Eles terem atividade, se preencherem nesse vazio, porque senão minha vida estiver vazia, eu vou para o vício. Então o trabalho é uma bênção, é uma dádiva. E socialmente a gente colocou no sentido do tripalium mesmo, do latim castigo. Mas a gente precisa entender que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Dever, ele vai falar que dever é toda atividade útil. Não se limita à atividade remunerada. É toda atividade útil. Teve a oportunidade de ajudar, teve a oportunidade de servir, que sirva. Madre Teresa de Calcutá começou aquele trabalho fenomenal e algumas jovens se interessaram e se tornaram ali noviças, freiras, né, com elas. Teve uma delas que descobriu uma doença degenerativa logo gravíssima. E ia ficar em pouco tempo paralisada. E a madre precisou mandá-la de volta para o seu país. E ela muito triste. Ela queria trabalhar. Mas, meu amor, você não pode. Mas, madre, o que vai ser da minha vida sem esse trabalho tão bendito? E ela, minha filha, ore. Você vai poder orar. Você terá o recurso da oração. E vamos precisar muito das suas preces. E todo bom trabalho é muito atacado e muito bombardeado. É muito iluminado, é muito ajudado, mas também muito atacado. Então ela sofreu ataques, né, acusações de desvio lá de criança, e aí teve uma situação que ninguém sabia encontrar uma criança, ela, meu Deus, né, como se tivesse vendido alguma coisa, não lembro como era, uma corrupção lá, e ela liga para essa moça, precisamos muito da sua oração, por favor, vibre por nós. E aí ela fez na casa dela um grupo de oração. De repente, outras pessoas estavam sem fazer nada. Porque a pessoa que tem a alma de trabalhar, o corpo pode paralisar, mas o espírito nunca. O que nos remete ao gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Nos tempos da Kombi, ainda, desconfortável. Bom quando era criança, adorava. Mas, depois de adulto, você entende que não é lá essas coisas todas.
viajava numa cama, porque do pescoço para baixo não movia nada, para levar o evangelho de Jesus, de quem despertou a consciência de não ponheis a candeia embaixo do alqueire. Brilhe a vossa luz, multipliquemos a luz do evangelho a partir de nós mesmos. Mas ainda, se a gente ainda não consegue ser tão bom, muitas vezes somos chamados hipócritas, ou chamamos a outros de hipócritas. E eu fiz uma análise sobre isso. Às vezes não é hipocrisia. Às vezes estou só ensaiando para ser quem eu quero ser, mas eu ainda não consegui. Até eu me tornar, eu vou cair algumas vezes. Não necessariamente eu menti, ou necessariamente eu estou enganando, só estou tentando melhorar, mas não é da noite para o dia. Então, se eu ainda não aprender a ser bom como eu quero, ensaia, treina, cai e levanta de novo. Superando o medo do julgamento. Diz Emmanuel em uma das suas mensagens, sigamos, pacifiquemos, ainda que defrontados pela ironia. Porque muitas vezes a gente paralisa com medo do julgamento social. É uma das coisas que mais nos paralisa, justamente por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, e a gente paralisa. E o Cristo nos convida. Tem uma música belíssima que eu conheci recentemente, que chama o silêncio, né? Conheci lá na Casa Chico. Chama o silêncio, chama Jesus, que ele vem. Então, a missão de cada um de nós, para que não nos tornemos, nem alimentemos as angélias do mundo, chama o Cristo. Eu, Érica, não tenho nada a dizer. É o Evangelho de Jesus que vai nos mostrar qual é o meu trabalho, de que maneira. Não é sair daqui da palestra de hoje com raiva, se estiver em casa de gente sem fazer nada, sair gritando. É totalmente o contrário. Trabalhe em mim. De que forma eu posso inspirar coragem nessa pessoa? Se eu quero que meu filho trabalhe, vou ficar dando 2 viagens internacionais aí por ano, será este o método? Vamos refletir, não é? Porque a gente olha muito o que falta no outro, o que falta em mim. O que excede em mim, a fim de que encontremos o equilíbrio, porque Jesus é indiscutivelmente o caminho, a verdade e a vida. E o caminho da verdade e da vida é o caminho do autoburilamento, do autoaperfeiçoamento, do despertar de consciência e fazer o bem no limite das nossas forças. Então, do fundo do meu coração, para todos nós, eu desejo muito trabalho, muita paz a todos. Obrigada.